Olá, tudo bem? Hoje eu trago um assunto muito importante. Vamos dialogar com as Sagradas Escrituras, através da inspiração do Espírito Santo. Isso que é o correto. A melhor coisa é a pessoa transmitir uma mensagem, estudar, inspirado pelo Espírito Santo. A Bíblia é o nosso livro guia da vida e de conhecimento e sabedoria para todos aqueles que buscam o conhecimento de Deus. Para isso, eu trago um assunto que é muito discutido e também a deturpação das Escrituras, dos versículos, capítulos, e que tem gerado muitos temas polêmicos, contraditórios ao sentido das palavras do Senhor. E que as palavras do Senhor, ela é inspirada pelo seu Santo Espírito, foi concedida aos homens que o Senhor os escolheu. Bom, eu tenho aqui mediante no livro, 2 Pedro, se você quiser abrir o seu livro, 2 Pedro 3,16, sobre o equívoco, a ignorância espiritual que tem pairado sobre a terra. E que naquele tempo, na época dos apóstolos, isso ocorreu bastante. E no tempo de hoje, se multiplicou. No livro, neste livro, que é livro, mas foi escrito através de carta, ele fala no capítulo 3 de 2 Pedro 3,16. Vamos acompanhar aqui, porque é muito importante falarmos de uma forma amistosa, não é? Vamos conversar de uma forma amistosa, tranquilo, mas vamos pautar nas Escrituras. Isso que é a forma de você poder estudar e estar melhor com o próximo. Vejamos. Ele diz aqui, 3,16, que em todas as suas cartas, ele escreve da mesma forma. Eu vou ler primeiro esse texto inteiro. Em todas as suas cartas, ele escreve da mesma forma. Ele está falando de quem? Ele está falando de Paulo. Vamos para a segunda conotação. Falando acerca dessas coisas, duas conotações. Suas cartas contêm pontos difíceis de entender. Outra conotação. 4. Pontos difíceis de entender, os quais os indoutos, que quer dizer ignorantes, que quer dizer não doutos, que quer dizer não sábio, que quer dizer não conhece as Escrituras. A pessoa só pode conhecer as Escrituras inspirada pelo Espírito Santo. Você pode ser até uma pessoa de excelente formação acadêmica, mas se você não tiver a inspiração do Espírito Santo, você vai continuar sendo ignorante espiritualmente. Paulo está refutando esse assunto aqui. Então, quer dizer, perdoe, Pedro está refutando o que Paulo está nas cartas dele, ele faz essa conotação e ele reforça na sua epístola a contestação de Paulo, contestando sobre a questão da ignorância espiritual. Suas cartas contêm pontos difíceis de entender, os quais os indoutos e inconstantes, são pessoas ignorantes, são inconstantes. Inconstante o quê? Que a qualquer momento muda. Inconstante muda de opinião. São pessoas de duplo caráter. Né? Vamos colocar assim, bipolar na área da saúde. Né? São pessoas inconstantes que torcem as palavras de Deus. E inconstante torcem. Ou eles torcem para um bem maior ou um bem menor. Então não existe duas formas de falar e de entregar a mensagem de Deus. Existe uma forma, é o que está escrito. Se a pessoa quer entender melhor as Escrituras, é pedir a inspiração do Espírito Santo. Para isso existe um preço a pagar. Buscar sem cessar. Se familiarizar com o Espírito de Deus.
o nosso espírito para com o dele. Então, quando ele chega aqui e que torcem, está falando das pessoas, no plural, como o fazem também com as outras escrituras. Está dizendo que a epístola dele, as cartas que estavam lendo, estava sendo torcida, está sendo distorcida, né? Não estavam entendendo. Do mesmo modo, como ele está falando aqui, ele diz como o fazem também com as outras escrituras, que quer dizer, está falando das escrituras do Antigo Testamento, a escritura de Israel. Né? Quer dizer, do jeito que eles estavam torcendo, porque já estavam sendo recebida a epístola de Paulo como verdadeiramente inspirado por Deus. Eles já tinham esse entendimento, ele reconhecia Paulo. E Pedro dá essa sustentação que Paulo, verdadeiramente, tudo que ele realizava e fazia, e pregava e ensinava, era inspirado pelo Espírito de Deus. Então, quando Pedro faz essa colocação aqui, faz essa mensagem, fazem também com as outras escrituras para a sua própria perdição. Significa o seguinte: quando você torce as Sagradas Escrituras, quando você modifica o sentido da palavra de Deus e você não consegue receber a interpretação, nós não temos que interpretar, ela já está auto-interpretada pelo Espírito Santo. Nós temos que receber a inspiração para poder entender. Agora, quando a pessoa tem dificuldade, ele, pelo seu próprio Espírito, faz a sua própria interpretação, o seu próprio entendimento. O Espírito de Deus, ele é vivo, não é espírito morto. A Escritura, ela não pode ser entendida com um espírito morto. O que quer dizer? Todo homem que interpreta a Escritura ao seu bel prazer, ele está matando as palavras do Senhor. Vamos colocar assim, está desmerecendo, não está aceitando. Quer dizer que ele retira o Espírito Santo da presença como o Consolador. O Consolador é a palavra que nos consola. Quando você é consolado pela palavra do homem, através de filosofias vãs, com sutilezas e tudo mais, isso já não procede mais do Senhor. Jesus Cristo, quando estava na terra, ele não precisou, com sutileza, convencer ninguém. Ele entregava a palavra da justiça, da paz, do amor do Senhor. Do mesmo modo, os apóstolos também aplicaram dessa mesma forma, porque aprenderam com o Mestre. Para que nós possamos fazer o mesmo formato dos apóstolos, como Jesus determinou para eles, exatamente vamos poder salvar a vida através da verdade de Cristo. Levar a palavra da salvação, a verdade. Não o próprio entendimento do homem. Nós podemos fazer, em cima de cada palavra, fazer comentários para poder facilitar o entendimento. Eu estou conversando aqui também, num diálogo amistoso, sobre as Escrituras. Eu não estou colocando aqui regras que você concorde ou não. Eu estou fazendo essa exposição aqui para abrirmos o entendimento. Serve para mim, serve para você, para todo aquele que concordar. Se não concordar, tudo bem. Você pode colocar suas opiniões, será respeitado, cada um com o seu entendimento. Mas a Escritura Sagrada não deu autoridade a homem nenhum interpretar a Bíblia da sua forma e bem entender. Ela já está auto-interpretada. Amém? E que Deus abençoe a todos vocês. Fique na paz do Senhor, no óculos santo, e até a próxima, pelo poder do Espírito Santo. Amém.